Então, boa noite a todos que estão aqui conosco. É muito bom estar de volta. A gente falhou por algumas semanas. Falhamos. Mas foi necessário. A rotina, a correria do dia a dia nos engoliu, né? E nós vamos tentar manter uma periodicidade maior. O que, professor? Periodicidade maior. Nossa, travou a língua, né? E voltar com o Geopitacos. Muitas coisas vêm acontecendo no mundo geopolítico e a Copa do Mundo é um evento geopolítico. Estamos trajados aqui, Copa do Mundo. Tais né? quais jogadores. Exato. Né? Quem você seria? Quem é o melhor jogador da Colômbia, professor? De todos os tempos? Não, hoje, da seleção de hoje. Eu não sei nenhum. O Luiz Dias? Yerry Mina. Não, Luiz Dias. Luiz Dias, eu concordo. Luiz Dias. Luiz Dias. E da Inglaterra? Eu acho que da seleção inglesa é o Harry Kane, talvez o melhor do mundo hoje. Provável. Não. Provável. Se fosse a Copa passada, eu diria, não é o melhor do mundo, que o Lewandowski, ou é, apesar de não ter ido pra Copa. Mas hoje é ele. Eu fico entre Harry Kane e Jesse Lingard. Melhor jogador inglês hoje. Tá bom, eu acordo. Então vamos lá, nós estamos com os grupos da Copa do Mundo ali, né, porque eu não decorei ainda todos os grupos. E é uma Copa do Mundo diferente, porque ela é uma Copa do Mundo de 48 seleções, então nós temos 12 grupos, né, de 4, e é uma Copa do Mundo de muito mais gente. E eu queria começar até te perguntando, Borsal, é uma Copa do Mundo de muito mais seleções, de muito mais gente e de mais fraternidade entre os povos, você acha? Eu acho que não, professor. Eu acho que mais povos estarão juntos, logo mais possibilidade de conflitos também. A gente pode aqui olhar algumas coisas interessantes nos próprios grupos. A gente tem ali, por exemplo, um grupo em que cabeça de chave, grande seleção favorita, mais um título e carrasca do Brasil, a França. Talvez a melhor seleção do mundo hoje. Eu diria que sim. Porque times não jogam, né? Senão a gente poderia pôr ali o gigantesco de Itaquera. Né? Sim. De seleções é a melhor do mundo hoje, é a França. É a França. Né? E a França encabeça o grupo I, onde ela tem ali a companhia do Senegal. A que isso te remete, professor? O grupo da França, o grupo I, né? Eu estou vendo aqui, França, Senegal, Iraque e Noruega. Provavelmente a França vai passar sem muitas dificuldades. Talvez a Noruega faça ali uma batalha um pouco mais gelada e difícil. Mas a presença do Senegal é interessante, né? Porque o Senegal foi colônia francesa. Né? E muitos jogadores franceses que a gente vê têm nomes, né? Que são muitos nomes que remetem a países árabes, o próprio Zinedine Zidane, grande jogador francês. Mas muitos jogadores têm descendência dessas ex-colônias. E há uma discussão, né, que a França é uma seleção que não joga franceses. Né? A França só tem essa potência porque jogam jogadores descendentes do Mali, do Senegal, do Níger, da Argélia. Né? O Zidane também tem descendência argelina. Então, diversos jogadores que vêm das colônias francesas. E há uma discussão, né? Até vi outro dia, se os jogadores jogassem pelas seleções das quais eles vieram, a Nigéria, por exemplo, seria uma seleção muito forte. O Senegal seria uma seleção muito mais forte do que é. Senegal, inclusive, que tem feito bonito em algumas Copas, tem chegado ali nas fases finais. Em 2002 bateu na campeã. Na França, né? O Zidane jogou, inclusive. Só que esse grupo mostra um embate entre uma potência imperialista e uma potência no futebol e ex-colônias francesas. Nós temos outras colônias ali no meio também, né? Se a gente olhar pelo grupo K, Portugal e a República Democrática do Congo. O Congo não foi colônia portuguesa, mas Portugal, durante todo o período colonial, teve no Congo um importante porto de saída de escravos que vieram inclusive para o Brasil. Né? Então, essa relação, e claro, o futebol ele aparece e deve aparecer como uma festa, mas ele revela muitos traços antigos, muitas marcas que aconteceram, e por que não, né? A gente já vai chegar nisso, a gente está falando um pouquinho de história, mas para chegar na atualidade e ver alguns embates aí que podem acontecer, que revelam fortemente embates políticos, né? Exato. Eu quero falar aqui de fato, o fato de a gente ter demorado um pouco para trazer essa live sobre a Copa do Mundo, chateou especialmente o Samuel Prado, que disse que isso já caiu na prova do Renato.
Ah, é? Ou seja, né? Atrasamos. Ali tem um elogio a você, professor, vindo do Gustavo Gasperasso. Obrigado, Gustavo. Que é um meninão, né? Ah, é um meninão. querido. Eu queria falar que antes de chegar na atualidade, e tocando a atualidade, a gente pode falar rapidinho sobre ainda a questão de Senegal e França, tornando rapidinho. Até o que a gente comentou hoje à tarde, né? Que há hoje uma instabilidade política e econômica na África, inegável. A África tem cidades desenvolvidas, tem possibilidades mil de desenvolvimento, crescimento, parcerias. A China tem se aproximado e gerado grandes obras, mas a África tem questões, tem obstáculos no seu desenvolvimento, em grande parte por esse tipo de relação que a França teve com o Senegal, que foi essa colonização com fronteiras artificiais, com a união de povos não necessariamente que coexistem e que convivem de maneira muito pacífica, e quando essas metrópoles finalmente deixam os países livres e independentes, entre aspas, é uma independência parcial, continua havendo a retirada de minerais, de pedras preciosas em troca de munição para essas etnias que estão tentando tomar o poder dentro daquele território artificial. Ou seja, a gente está falando de um jogo que se repete, já teve uma vez na Copa, mas que também é o jogo de um povo que vive uma situação não tão favorável, em partes pela atuação do outro povo. Sim. Então tem esse sentimento de nós contra eles, tem esse sentimento de vingança, talvez, de desforra, não sei, mas sem dúvida tem peso histórico nesse jogo. Tem peso histórico nesse jogo. Tem um peso histórico atual, e aí talvez seja um peso histórico, posso mudar o jogo? Nós vamos ter uma partida que eu acho que vai ser uma partida bastante tranquila, que é Brasil e Haiti. Mas o Haiti, que é um desses países talvez mais trágicos do mundo, de ditaduras, o Haiti é um país com história, né, de sanções e principalmente de desastres naturais. E, ultimamente, numa missão da ONU, o Brasil liderou uma missão no Haiti. Então, houve um congraçamento entre os dois países, Brasil e Haiti se aproximaram, inclusive... Recentemente houve algumas denúncias com relação à atuação brasileira no Haiti, que o Haiti não atuou de maneira... que o Brasil, desculpa, não atuou de maneira justa, de que houve um abuso de poder por parte de militares brasileiros. Mas o Brasil e o Haiti têm uma aproximação, uma proximidade, e essa proximidade, acredito que ela vai ser bastante espelhada ali no campo, em termos futebolísticos. Acho que não vai haver muita dificuldade para o Brasil nesse jogo. Assim espero, né? Assim esperamos. E o que eu queria falar também, ainda sobre o Haiti, é esse paradoxo. Eu queria ouvir de você também, ouvir até de quem está nos assistindo. A Copa do Mundo é um congraçamento de povos, é uma união através do futebol. Gostou da palavra? Né? Congraçamento. Uma união dos povos ao redor do futebol, de uma festa, daqueles que são derrotados em campo, daqueles que levantam a taça. E, principalmente, e eu tive a oportunidade em 2014 de ver alguns jogos, ver umas torcidas. Eu vi a torcida da Nigéria em Cuiabá, aqui no Brasil em 2014, perderam o jogo, mas era uma festa. Era uma festa e todo mundo, e se juntaram brasileiros, se juntaram os bósnios contra quem a Nigéria jogou. Mas o paradoxo que eu quero levantar é, alguns povos não vão poder entrar nessa Copa. Né? As torcidas de alguns países, e a gente levanta o Haiti, um deles, né, não vão poder assistir seus povos jogarem. Não vão poder assistir por duas razões. Uma razão, primeiro, que é alguns povos não vão tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. E uma segunda razão é a questão financeira. É a Copa mais cara da história, o que limita, né? O Atlas Geopolítico, por exemplo, não vai poder estar lá, porque não conseguiu patrocínio para assistir os jogos. E não tem falta de sobrenome aqui que poderia patrocinar o Atlas Geopolítico. Uma ida isso de um de nós, um enviado especial, o enviado, né, do Atlas para análises geopolíticas. Eu acho que essa sua análise ela é tão precisa quanto triste. Muitos povos, muitas pessoas talvez tenham na Copa do Mundo, como você falou, um momento de respiro. O futebol é um esporte amado internacionalmente, tem a sua magia, tem a Coreia do Sul batendo na Alemanha, eliminando a Itália, de repente isso vai gerando aquela sensação de
orgulho, do símbolo do país, das cores do país, da bandeira sendo exposta, e com o preço que está sendo cobrado nos ingressos, nas hospedagens, na alimentação, no estacionamento, no transporte. Isso inviabilizou a presença, talvez até eu diria, justamente dos países que estão surgindo agora na Copa, porque tem essas vagas a mais. Ou seja, ao mesmo tempo que você abre novas vagas e diz, beleza galera, vocês que geralmente não estariam na Copa, estarão, isso vai ser super legal, é um momento de festa, mas vocês vão ver de casa, se der, porque aqui não. Sem contar a questão política do visto previamente negado, independente do candidato. Ixi, vai surgir o nome dele. Vai, não, eu vou evitar, eu me nego. Do governo norte-americano. Isso. O governo norte-americano previamente nega o visto para várias nacionalidades, independente de quem seja o candidato, né? A não ser que seja um cara... O atleta e a delegação entram, mas entra, o diplomata entra, mas o torcedor não entra. O torcedor do Haiti não entra. Não entra. E no Haiti, até assim, ó, vocês vão, se quiser, vocês vão assistir pela TV. Calma. Vamos ver bem isso, como é que tá, porque a que se sabe, o Haiti até hoje não se recuperou totalmente do terremoto que aconteceu há 15 anos. Sim. Ainda tem bairros no Haiti em que são controlados por milícias. Os escombros estão no chão do jeito que ficaram depois do terremoto. Isso, eles não tiveram grana para recolher os escombros. Então é triste pensar nessa exclusão de parte dos povos na festa do congraçamento dos povos. E acho que dentro dessa exclusão de povos, a gente tem que falar do povo mais, né, do país mais polêmico que vai a uma Copa, e pela primeira vez um país vai à Copa estando em guerra com o país sede. Então nós tivemos um cessar-fogo. Eu até acredito, não sei o que você pensa, que a Copa do Mundo vai acelerar um possível fim da guerra entre Estados Unidos e Irã. Vai acelerar, porque acho que os Estados Unidos também não pega muito bem o Irã estar atletas jogando futebol enquanto os Estados Unidos bombardeiam o Irã, estão em guerra com o Irã. Mas o Irã era uma incógnita, né? Ele tá no álbum da Panini. Tá. Eu tirei algumas figurinhas do Irã, mas não se sabia até maio, agora eu acredito que o Irã vá, né? Mas se ele iria ou não à Copa do Mundo, quando começou a guerra contra Israel e Estados Unidos. E o Irã solicitou à FIFA que ele queria ir à Copa do Mundo, de que ele queria jogar todos os jogos dele no México. Então você teria que fazer, qual que é o grupo? O Irã está no grupo de Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Olha... Passa, hein? Então, exatamente. Não é surpreendente o Irã passar. A Bélgica, tudo bem, deve ficar em primeiro, mas não é um bicho-papão. Egito e Nova Zelândia não existe. O Egito, se o Salah tiver bem, passa. O Egito sim é um adversário. Mas queria jogar no México, aí você teria 3 partidas realocadas para o México. E se o Irã passa para as 16ª de final, para a fase anterior, oitavas, e aí também é no México, então parece que as sedes originais, e a gente não tem aí os jogos do Irã, né? Onde vão ser? O Irã deve se classificar em segundo, se classificar, mas havendo ali um desempenho do Uruguai melhor do que o esperado... Não, eu ia falar uma besteira. Não, os cruzamentos são difíceis. São difíceis, Deixa eu não falar besteira. Enquanto você falava, eu acompanhei aqui que uma professora muito querida, Ana Cristina, está acompanhando a gente. O pessoal está tenso aqui para saber se o estreito foi aberto. Mas algumas perguntas recorrentes aqui não tem nada a ver com geopolítica. O Neymar vai para a Copa ou não vai para a Copa? A gente vai deixar isso para o final. A gente Tanto vai campeão, falar, mas no final. O pessoal também aqui usou sabiamente o nosso chat para se comunicar entre eles e marcaram um rolê. Ah, que bom. Isso. Perguntaram... A Ana Cristina falou que nos financiaria se pudesse. Obrigado, Ana Cristina. Quer ver? Eles vão no Maxi Shopping, professor. Entendi. Trocar figurinha, né? Porque lá deve ter um posto da Panini. Qual é o professor mais lindo do ser, sem contar o Borsal? É claro que é o Matheus. Mas teve uma fala aqui, além de várias vezes o
Maticuri está aparecendo aqui no chat, que eu queria te falar, professor. Ó, oh, meu Deus, veio tanta mensagem que eu perdi. Não quero mais. Eu queria que alguém procurasse, pode ser até você, professor, os locais em que o Irã vai jogar, né? Vamos ver. Procure aí numa aba, locais de partida do Irã. Vamos ver. O Irã versus Nova Zelândia é em Los Angeles. Los Angeles. Depois, contra a Bélgica, repete Los Angeles. E finalmente, Seattle. Ou seja, só a costa oeste, né? Ele não vai viajar muito. E talvez seja... Talvez não, com certeza seja a porção dos Estados Unidos em que deve haver menos atrito. Burburinho, efervescência. Eu acho, Costa né? Oeste. A Costa Oeste tem que ser. Mas são mais 3 jogos aberta. nos Estados Unidos. Eu pensava que poderia ter um jogo do Irã ou no México ou no Canadá, mas não, né? Não. Então, a questão que se coloca o Irã havia essa possibilidade de ele não jogar, mas ele manifestou interesse, ele se classificou na bola, né? Teve até umas pessoas criando a hipótese de o Irã não jogar e colocar a Itália, né? E isso foi um absurdo. A própria Itália se recusou a aceitar uma vaga sem ser na bola, sem ser, né? Porque ela foi desclassificada, né? Para quem mesmo? A Itália perdeu da... Não foi o time do Silvinho. Não foi a Albânia. Foi Kosovo. Não. Bósnia. Foi a Bósnia, um jogo em Sarajevo, né? Uma batalha épica em Sarajevo. E então a questão que aparece, que é interessante, é como essa geopolítica ela surge nas partidas, né? Na Bósnia. Né? Se nós tivéssemos uma partida entre Estados Unidos e Irã, o que vai ser muito difícil, né? Porque eles não se cruzam, e se cruzassem seria muito mais na frente, não vai acontecer, porque nenhuma das duas seleções tem cacife. Mas haveria essa possibilidade de jogo? Se chegar na final... Não no sentido de cruzamentos, porque isso pode acontecer, eu também acho que esportivamente eles não vão chegar lá, mas havendo a necessidade de cruzar Irã e Estados Unidos, eu acho que o jogo deve ser cancelado. O jogo é jogado, não? Não, eu não acredito. Mas aí o que você faz? Se o cruzamento chegou, se foi um sorteio, acreditamos que limpo. E aí? Está no grupo. Tá, mas aí você, um líder dos Estados Unidos, cujo nome eu não recordo, ele se dá o direito de invadir o Irã, porque o Irã pode ser origem de atentados terroristas no mundo afora. Você acha que ele não vai se dar o direito, por exemplo, de falar a torcida do Irã está proibida de entrar no estádio? Mas ela já está. Não, mas o cidadão iraniano... Desculpa, o iraniano que é cidadão americano está lá dentro. Tudo bem. E aí a FIFA vai falar o quê? Tudo bem, concordamos com a não presença da torcida. Isso é inédito. Mas eu vejo a FIFA, e agora acho que falando um pouco mais da instituição que organiza a Copa do Mundo, né? A FIFA ela está muito próxima dos Estados Unidos. Né? Basta nós lembrarmos que a FIFA criou um prêmio da paz para conceder ao Donald Trump. A FIFA, ela, querendo ou não, é uma instituição voltada para o dinheiro que essa Copa do Mundo vai gerar, que é um dinheiro incomparável a todas as outras Copas do Mundo, e a FIFA vê isso como o espetáculo. E ao criar esse prêmio da paz, a FIFA mostra o seu alinhamento com as políticas norte-americanas. E nós não devemos nos esquecer também de que vários jogos da Copa do Mundo que vão atrair pessoas, eles podem ser um lugar onde a polícia, a famosa polícia norte-americana, o ICE, vai atuar. Tentando ver, por exemplo, pessoas que estão lá de maneira ilegal nos Estados Unidos e mandar embora, conseguir por meio dos jogos algum contato que possa, extradição de pessoas. E aí vamos lá, você acha que... Vamos pensar em política, não geopolítica, política. Certo? O Trump tem perdido apoio. Mas a gente sabe que a base dele é uma base que, obviamente, gosta do que ele faz e ele não pode perder mais ninguém dessa base. Talvez parte significativa da base que apoia o Trump seja favorável às ações do ICE. Agora, o Trump quer fidelizar essa base e vai falar: ICE, tô soltando sua coleira, vai lá e pega.
ou ele vai tentar convencer o resto dos Estados Unidos de que ele não é tão extremo assim, e ele vai falar, se segura aí, é um momento de Copa, porque ao mesmo tempo eu vejo ganhos políticos nas duas ações, e eu vejo ganhos políticos maiores em segurar a ICE e não deixar o ICE agir do jeito que tem agido ultimamente, mas isso pode fazer a própria base dele falar, mas ele falou que ia pegar imigrante legal, agora que ele tem a chance ele não está fazendo, como você vê isso? Eu acredito que o Trump agora e o próprio Estados Unidos vão tentar fazer o maior evento da Terra. Então, de música, de gente, claro que vai ser umas pessoas selecionadas, então como a gente já falou, torcida iraniana, torcida haitiana não vai poder comparecer, vai ter uma preservação da ordem interna, mas eu acho que a tentativa vai ser de apresentar um espetáculo no sentido de vamos frear um pouco essas questões, vamos controlar um pouco a atuação do ICE, controlar um pouco a atuação do exército e, principalmente no mundo inteiro, vamos sair dessa mídia de guerra militar e bomba e ser a sede do maior evento da Terra. Né? Eu concordo. Mais ou menos como o Brasil, não é, quando sediou, o Brasil não teve problema nenhum de violência urbana, e a gente sabe que esse é um problema crônico no Brasil, e não teve durante a Copa do Mundo. Não. Né? Talvez até porque grupos militares tenham recebido um pedido especial um pedido especial de segura aí. Tem um comentário aqui que os Estados Unidos não poderiam sediar uma Copa, é um absurdo. Eu concordo, eu acho que um país em guerra deveria ser proibido de sediar qualquer evento esportivo internacional. Nós discutimos, né? A gente estava conversando antes da live, não é a primeira vez, hein? Né? Não é a primeira vez que o país sede é um país que está em guerra. Porque em 2018, a sede da Copa do Mundo foi a Rússia. E a Rússia, 2 anos antes, em 2016, havia anexado a Ucrânia. Isso. Quer dizer, a FIFA ela dá um recado de uma seletividade peculiar. Bom, a Rússia pode ser sede, o Catar pode ser sede, sendo uma ditadura, construindo estádio em que muita gente morre sem direitos trabalhistas, e os Estados Unidos são sede agora, independente do que os Estados Unidos fizeram com o direito internacional, ou quem eles invadiram e quem eles jogaram bomba. Quer dizer, mas a defesa da FIFA é a defesa do futebol e dos interesses da FIFA. Uhum. Né? Que são, acima de tudo, dinheiro. Seletivos para quem ela quiser, né? E é interessante pensar na não participação da Rússia. Das eliminatórias, né? Das eliminatórias. Porque a Rússia não pode participar das eliminatórias, não pode estar na Copa do Mundo porque está em guerra com a Ucrânia. A Ucrânia não se classificou, mas ela participou das eliminatórias. Isso. Então, a Rússia não pode estar na Copa do Mundo porque está em guerra com a Ucrânia, mas a mesma Rússia estava em guerra com a mesma Ucrânia e pôde. Então essa seletividade que você fala, ela é, de fato, no mínimo intrigante. 2 pesos, 2 medidas. E a gente sabe, é óbvio que está por trás. Um comentário aqui, prof, se o preço dos ingressos não vai contra o que o Mate falou sobre o interesse dos Estados Unidos de fazerem o maior evento da Terra? Vai contra essa ideia. Só que o interesse econômico, o interesse do lucro é maior, e eu acredito que mesmo o preço dos ingressos estando quanto está, e eu tentei, Porção, comprar ingresso, ver, mas é fora do mundo. Em reais, para você assistir um jogo lá, você ia gastar quanto? Não, mais ou menos para você. Se você quiser ver um jogo qualquer, sei lá, põe aí a tabela. Equador, Alemanha e Curaçao. Alemanha e Curaçao. Você ia gastar uns R$1.000, mas eu queria ver a final da Copa do Mundo, eu queria ver um grande jogo, você ia gastar mais de R$10.000. Mas mesmo esse valor, os estádios são, entre aspas, pequenos. Então 90 mil, 100 mil pessoas, acho que é o maior estádio, né? Vai ter gente vindo assistir. Então os ingressos estão esgotados. Não é que eu não comprei ingresso só pela falta de dinheiro, porque aí teria o Atlas para financiar. Claro. É porque eu não fui sorteado também. Então, esse é um congraçamento de povos, mas de povos selecionados. De alguns povos. De alguns povos. Né? Então, o norte-americano, não tenho dúvida que ele tem um dinheiro, uma grana, grande parte da população, para assistir uma final. Ele vai gastar os seus $2.000 para assistir uma final com a família. Agora, aquela coisa sabe que tinha no Brasil? FanFest.
ou todo mundo junto ali na praça, eu não consegui ingresso, mas está assistindo com o torcedor do outro país, tirando sarro, o chapéu mexicano. Isso não vai rolar. Não, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí, nesse caso, nessa praça, nesse jogar copo de cerveja pra cima, e gol, aí eu acho que não é aquela coisa apoteótica do ao redor do estádio. As aglomerações espontâneas de torcida em lugares não planejados pela própria organização da Copa, aí eu acho que pode ter uma atuação de ICE, sim, de porque polícia mais severa. Com certeza, porque essas aglomerações elas podem atrair, eu não estou seguro em relação a ataque terrorista. Você pode ter uma explosão de bomba numa aglomeração espontânea na cidade de Los Angeles. Pode. E aí a atuação vai ser uma atuação mais truculenta, vamos dizer assim, tanto do ICE quanto da polícia normal. E aí é aquilo, aí a coleira vai ser solta e pega. Sim. E aí vai ser durante todo o evento. Tem um outro comentário aqui, sede em mais de um país é uma sacanagem. Eu até acho que pode rolar, não é um grande problema. O que eu acho que é problema é a seleção A joga e viaja 5.000 quilômetros contra a seleção B que joga e depois viaja 100 quilômetros. Aí desequilibra o esporte. Por exemplo, a gente teve esses dois cenários, né? A Rússia, na Copa do Mundo 2018, era tão grande quanto os três juntos. Né? Tudo bem que ficou na parte mais ocidental da Rússia. O Catar era o tamanho de Jundiaí e Sorocaba, e aí você tinha muitos estádios, então você podia ver um jogo. Teve até um dirigente, era o Platini, que viu todos os jogos, porque em 20 minutos ele estava no outro estádio. Né? Mas, todos não, porque tem jogo no mesmo horário na última rodada. Mas assim, eu não. Acho que tudo bem, teve Japão e Coreia. Acho que é grande, né? Os Estados Unidos, o México e o Canadá. O Brasil é enorme. Mas os três poderiam fazer sozinhos. Poderiam fazer sozinhos uma Copa. Como já teve, né? A próxima Copa é uma bagunça, né? Começa Argentina, Uruguai, termina em Portugal, Espanha e Marrocos. É bagunça. E aí você já tem 5 classificados também, né? É bagunça. E aí o cara sai do Marrocos para jogar na Argentina, ou o contrário, é bagunça. Tem um outro comentário que eu gostei aqui, que acho que vai ser uma estratégia de silenciamento de muitas coisas, como sempre foi. É verdade, né? A Copa do Mundo é uma boia no oceano para muita gente que está querendo abafar inúmeros assuntos. Então, a gente pode falar de política interna, de política externa, a gente pode falar, durante a Copa do Mundo não tem Vorcaro, não tem guerra do Irã, não tem guerra da Rússia, não tem... Tudo apazigua. Em segundo plano, e a gente vai estar falando do esquema tático do Ancelotti para enfrentar... E é verdade, mas não surpreende, não é uma novidade, e isso vai acontecer mesmo. Principalmente no Brasil. E a Copa não está acontecendo para abafar coisas, mas ela abafa coisas e sempre abafou e vai abafar daqui a 4 anos também. O uso político da Copa do Mundo está longe de ser uma novidade. A gente lembra da Copa do Mundo de 70, o Brasil no auge do regime militar e da repressão, comemorando a Copa do Mundo. A Argentina em 78, torturando pessoas no estádio e comemorando a Copa do Mundo. Fala um pouco disso. Né? Então, tanto a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo do Brasil, quanto a da Argentina, 70 e 78, a gente teve o uso político dessa Copa do Mundo, no Brasil e na Argentina, como forma de legitimação do governo, tanto da ditadura militar brasileira quanto da Argentina. Na Argentina, né, o maior jogador da época, que era um holandês, o Johan Cruyff, eu falei bem, né? Foi muito se recusou a jogar e era o melhor time do mundo, era a Laranja Mecânica holandesa, né, que hoje tenta reviver com o Memphis Depay. E na Argentina havia no estádio, né, do River Plate tortura nos porões durante jogos. Então quer dizer, a Copa do Mundo ela funciona como uma abafa para vários problemas internos. E a seleção vencedora, a gente pode pensar numa união do povo, mas também um abafamento interno. Foi o caso que aconteceu na Argentina em 78, no Brasil em 70. Isso. Ao mesmo tempo, a vitória alemã em 90, logo depois do fim, né, da Guerra Fria, do fim da queda do Muro de Berlim, foi uma festa. A vitória na Copa do Mundo de 90 representou o ressurgimento da Alemanha e o orgulho de ser alemão. Então tem lados bons, acho que, e a gente ama tanto futebol, eu acho que é porque esses lados bons superam os lados ruins, apesar de ter muito lado
interessante de se pensar, né? E óbvio, tem gente oportunista que usa a Copa para o mal, a gente não está abafando isso, a gente só está falando que tem um lado bom também, né? Olha aqui, ó. Ah não, aqui se a gente quer saber do Neymar. Tá, vamos falar de futebol um pouco então, Vamos. né? Que eu acho que é o que o pessoal quer. O Neymar vai ou não vai para a Copa? Você acha que ele tem ou não tem que ir? Essa é a pergunta que o pessoal quer saber. Peraí. É isso. Vamos falar disso, depois a gente vai responder aqui um comentário do Casimiro que foi legal. Tá. Tá, o Neymar vai pra Copa? O Casimiro, volante brasileiro? É. Ah, que legal que ele tá na... Ó, Casimiro, bem-vindo. O Neymar vai pra Copa? Eu acho que vai. Mas eu não quero que vá. Eu acho que ele vai, mas não pelo lado esportivo. Eu acho que ele vai porque ele representa, queira ou não, psicologicamente, um Brasil mais forte, porque ele é o melhor jogador dos últimos anos que o Brasil teve. Hoje, eu acho que ele não tem espaço nem como reserva na seleção. Hoje. É aquele vídeo maravilhoso que viralizou, né? Ele não consegue andar em linha reta, né? Andando que nem o Jajá. Esse é muito engraçado. Ele não joga bola mais, ele não joga bola, ele não consegue desempenhar contra o Juventude. Mas a hora que coloca a camisa 10 nele e ele aparece ali na beira de campo, o zagueiro do outro time fala, puta... Dá um medo. É claro. Dá mais medo ver o Neymar do que o Endrick. Dá, mas o Endrick hoje joga mais bola que o Neymar. E pra mim deveria ser o Endrick. Outra coisa, o Neymar deve ir, isso agora já é mais... é menos analítico e mais pitaco. Deve ir porque isso move muito mais dinheiro do que levar o Endrick. O Endrick não vai ser tão apelativo da propaganda, da chuteira da Puma especial. É um golpe de marketing. É claro. E aí, um jogador numa lista de 23 dá pra levar. Agora, se eu fosse o técnico e eu quisesse única e exclusivamente escolher os melhores jogadores, eu não levaria o Neymar de jeito nenhum. Mas você acha que dá pra levar o Neymar e o Neymar não entrar em campo? Não jogar, ficar no banco? Acho que dá. Eu acho que se outro técnico estivesse lá, talvez não. Mas sendo o Ancelotti, que tem costas muito quentes, eu acho que dá. Agora, eu também tenho uma outra opinião que eu quero falar antes de te devolver, que é... maluco isso. Maluco. Eu acho que o Neymar, no íntimo, deve pensar assim: eu não quero ir e eu quero que o Brasil perca para eu poder falar, tá vendo? Não me levaram, se fuderam, se ferraram. Não, acho que não chega a tanto. Ah, professor, você acha que ele é altruísta, solidário, que ele quer o melhor da seleção? Não, eu acho que ele quer ir e ganhar. Ah, não, mas aí esquece. Esquece. Ele no auge não conseguiu conduzir o Brasil. Mas o Brasil não tem a melhor seleção do mundo? Não, mas é o Brasil, né? Aquela propaganda da Brahma. Tá liberado a acreditar, né? Tá liberado. Assim, eu acho que o Neymar não vai. E esse golpe de marketing é um golpe interessante e tá tudo bem. Mas eu acho que ele não vai. E eu acho que ele não tem que ir porque ele não tem jogado bem. Ele não tem performado, né, adequadamente. Tem jogadores melhores, pronto. Né? No auge, bom, ele não tá no auge. Né? Não. O Messi tem que ir, mas tem que ir. Pelo que ele representa, porque ele ainda joga futebol. Né? Não tá no auge. Não, mas é um jogador espetacular. E convenhamos, né? Jogou muito mais bola que o Neymar. Em qualquer fase. E ele, o Cristiano Ronaldo, tem que ir porque eu acho que se o jogo tá 2-2 contra a Holanda na quarta de final, quem vai bater o meu pênalti é o Messi. É lógico. É o Cristiano Ronaldo. E também Messi, talvez seria o Neymar. Talvez. Mas pra mim uma diferença gritante é o Messi. Qualquer um que fala do Messi fala: eu não tenho certeza, mas talvez ele seja o maior da história. Ou um dos. Qualquer um que fala do Cristiano Ronaldo fala: eu não sei se ele é o melhor de todos os tempos, mas um dos ele é. Agora, ninguém que fala do Neymar fala: ele é um dos melhores da história. O Neymar foi prejudicado por lesões,
foi muito prejudicado Por ele mesmo. pelo ego dele, mas é um jogador excepcional. Gostaria de tê-lo no auge na seleção brasileira. E a outra pergunta, né? A outra pergunta seria, né? Quem vai ganhar a Copa do Mundo, né? Quem vai ser a final da Copa do Mundo? Há uns 2... A Colômbia que você está vestindo sua camiseta? Não, a Colômbia não se classifica. Deixa eu ver se a Colômbia se classifica. Colômbia se classifica. A Colômbia está aqui no grupo... Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia. Se ela não classificar, pelo amor de Deus, né? Não, tem que classificar, né? Se ela perder da grande potência Uzbek, meu não, Deus, pai, aí né? deixa. Eu não mudo a minha opinião. Eu falei isso há uns 2 ou 3 meses. Se os cruzamentos não colocarem esse confronto antes, e eu não analisei os cruzamentos, acho que dá pra ser. A final é França e Portugal e a França leva. Portugal então teria potência para chegar no final. Eu acho. Eu acho que todo mundo sabe, né? Eu gosto um pouquinho da Inglaterra, porque talvez seja um time pequeno que nunca chega. Mas eu acho que a Inglaterra tem uma chance de chegar na final. Mas se a gente for seguir a lógica, é a França que vai ganhar, que vai levar. A França, a gente estava comentando, vindo para cá, né? Pô, a França tem um esquadrão que foi convocado. E correndo ali por fora, eu diria que a Espanha é uma potência. Sim. E a Argentina ganhou a última Copa, então eu não descarto a Argentina, apesar de estar pior. Mas ganhou, né? Piorou. Do ponto de vista aqui da Copa, o comentário que eu falei que o Casimiro tinha feito, os cruzamentos estão sugerindo que vai ter Portugal e Argentina. Seria esse o maior jogo das Copas? Jamais. Porque é Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas a fase não sugere mais isso. Mas seria um embate, né? Não, seria maravilhoso. Pra mim seria maravilhoso. Mas um confronto da terceira o idade. maior jogo das Copas, eu acho que nada pode superar Brasil e Itália. Eu acho que o maior jogo das Copas ele é feito no jogo. O maior jogo das Copas que eu vi foi o último, foi a final. França e Argentina 3-3. Foi gigantesco, né? Foi o maior jogo das Copas. O maior jogo das Copas não dá pra falar prévio. Esse aí tem um potencial. Agora, se for aquele 0x0 xoxo, não dá, né? 5x4. Pensando em significado, em tradição, em nome dos jogadores, Brasil e Itália é sempre um negócio imenso. É sempre um negócio imenso. Brasil e a Itália... 94, imagina, qualquer um que você pega dali era o melhor da posição. Tafarel ou Paluca. Romário ou o Baggio. Baggio não era centroavante, mas enfim, era... Eu acho muito grande Brasil e Alemanha, né? Que teve uma vez só que o Brasil ganhou e depois teve uma vez que a gente esqueceu. Mas teve 2 vezes, né, na verdade. Mas eu acho que sempre muito grande o Brasil e a Alemanha, apesar de ter um medo enorme de pegar a Alemanha de novo, né? E se pegar, aí o psicológico pesa, a gente... Pesa. O Rafão falou, o maior na minha cabeça é Argentina e Inglaterra, que foi o mesmo que fez o comentário do Argentina e Inglaterra, talvez pela Guerra das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas que a Inglaterra não reconhece como argentino. Né? Vários países não reconhecem, na verdade, né? O Casemiro, ele tá aqui endossando, o comentário dele, ele tá endossando aqui sobre a questão de mascarar outros assuntos. Ele fala, eu trabalho com comunicação externa empresarial e a Copa mascara mesmo. Tanto que a gente está contando com o gap de pautas pelo período de Copa. Lógico. Aí ele falou, depois de contribuir com essa genialidade, ele falou essa besteira que Portugal é superestimado. Eu vou quicar ele. Eu acho Portugal muito bom. Por muito tempo achei superestimado, né? Portugal perdeu da Grécia em casa. Não, aí foi ridículo. Foi ridículo. Mas eu acho que Portugal vem com um time forte, né? Não só Cristiano Ronaldo, tem muita gente boa. Vitinha, Nuno Mendes do PSG, tem muita gente boa. Tem aquele moleque novo do PSG que eu sempre esqueço o nome dele, que é meio volante, ele joga pra caramba. Que Kvaratskhelia é João Neves. João Neves. Sei lá se é João Neves. Eu falei Não, tem o João Neves, na verdade. É muito bom de bola. É um moleque novo, né? É um moleque novo. Mas a França A França eu acho que é a seleção a ser batida, eu diria. Acho que tá bom, né, professor? Eu me satisfaço, a gente Ficamos falou por aqui. bastante de questões políticas, geopolíticas, de possibilidade de terrorismo, de atuação do ICE.
O que mais a gente falou de Falamos de série futebol. aqui? Falamos de futebol. E é um bom retorno. Sinto um bom retorno. Vamos voltar a fazer. Essa é o primeiro episódio da segunda temporada, pode ser? Pode ser. Podemos pensar assim, né? A cada 20 episódios, uma pausa. A gente dá um descanso. Isso. E talvez a vida nos obrigue a dar outro descanso, mas a gente vai vendo, né? Vai ver. Então, obrigado para quem está aqui. Este vídeo, né, ficará no YouTube logo. A gente vai colocar amanhã no YouTube para quem quiser assistir essa live, esses comentários, essa discussão futebolística. Amanhã à tarde? Amanhã à tarde. Comentem, se engajem, participem, divulguem o Atlas Geopolítico. Claro que a gente fez uma live um pouco mais leve, falamos um pouco de geopolítica, de figurinhas e de futebol. Mas a ideia é que a gente continue trazendo esses assuntos geopolíticos e, obviamente, durante a Copa, a geopolítica vai continuar falando da Copa, porque é o grande assunto, e a gente, né, tanto eu quanto o Borsal, somos grandes amantes do futebol. Amantes, viciados em futebol, a gente assiste de tudo. Agora, a pergunta que fica é, não tem nada a ver com Copa, e a Champions League, quem leva? Quem leva? É. Eu não tenho dúvida, eu caso aqui 10-1 PSG. Eu tenho certeza que o PSG vai ganhar, mas há muitos anos eu não me sentia tão motivado a torcer para alguém que nem eu estou torcendo para o Arsenal. O Arsenal nunca ganhou, o Arsenal é o eterno vice de tudo, merece. Campanha bonita. E Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo hoje? Eu acho que ele não leva não, quem tá forte é o Olise, não é? Ou o Harry Kane, né? Harry Kane, fã. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esperamos vê-los mais vezes em breve. E é isso. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor, por estar aqui nesse projeto tão legal que a gente toca junto. Aliás, relembrando a todos que é uma iniciativa do professor Matheus, né, que foi visionário nessa possibilidade. E é isso. Atlas Geopolítico. O mundo em um podcast.